Telenovela. Aplaudida, criticada, proibida. Fenômeno brasileiro, como futebol e carnaval. Como começou? O fato da televisão ter sido inaugurada com o José Mojica, você sabe que ele foi o primeiro, e patrocinado por uma goiabada, viu? Eu acho que não é só um símbolo do que foi a televisão assim nos seus primeiros anos, mas realmente é um dado histórico, assim, um dado esclarecedor, sabe, sobre a televisão. Você veja bem, eles foram escolher o José Mojica, um mexicano que se tornou famoso em Hollywood, cantor que de repente também não cantava mais, ou cantava, mas era um espadachim, um Latin lover, sim, um amante sul-americano, altamente estranho, sabe? Que, com umas conotações assim bem estranhas. E finalmente se tornou padre, se tornou frei, assim, e cantor. Então, era um homem difícil de situar, viu? Patrocinado por uma goiabada que, por sua vez, era produto de uma, você sabe, era uma das empresas mais formidáveis de doces que já existiam, mas que começaram de uma família nordestina que fazia doces na sua casa lá se não me engano, no Sergipe primeiro. Depois a fábrica eles instalaram em Pernambuco. Os doces eram tão bons que eles passaram a fabricar e enriqueceram, né? Então ficou uma fábrica colossal, talvez das mais importantes assim no Brasil. E é ela que patrocinou. Então, agora, a mentalidade desse patrocínio é que me interessa ver. E essa figura escolhida para representar. Porque mostra bem o que era. Sabe, qual era o espírito, o que se esperava, para que público a televisão seria dirigida, que tipo de espetáculo ela deveria mostrar nessa primeira ideia. Exatamente esse. Quer dizer, era uma coisa, a televisão era uma coisa de elite realmente, assim, vieram 4 aparelhos aqui, dos quais um ainda existe, sabe? Então, só 4, né, para se assistir aquilo que seria feito. E evidentemente as classes menos favorecidas nem pensavam em televisão, então ia assistir lá no saguão dos diários, assim, um dos 4 aparelhos, e estava muito destinado assim àqueles que pudessem comprar o aparelho. Portanto, então uma coisa muito do alto, assim, sabe? E para inaugurar isso como show, exatamente essa pessoa não é de fora, no outro planeta realmente, assim, dadas as suas confusões, essas coisas. Isso caracterizaria, na minha opinião, talvez assim a primeira década da televisão está marcada por esse signo, sabe? Quer dizer, a televisão de acordo com essa minha teoria particular, ela nasceu alienada e totalmente fora da realidade brasileira. O início da televisão me parecia mais elitista. Era gozado, não sei. Aí eu posso estar equivocado, mas acredito que, como espectador, eu posso afirmar isso. E talvez as pessoas se lembrem disso. A televisão tinha 2 tipos de programação muito diversificada. Ela tinha, por exemplo, as primeiras experiências mais populares, tipo Mazzaropi, que na época tinha até mesmo um programa dele, tinha programas que imitavam mais ou menos os programas de rádio. Não havia recursos técnicos, evidentemente, também não havia fé no veículo em si. Ninguém acreditava que aquele veículo pudesse dar alguma coisa. Se dizia que aquilo era cineminha de criança, principalmente que se passava muito desenhinho, muita coisinha assim, etc. E tal. Mas a televisão, pela falta de recursos que ela tinha, ela se aproveitava dos eventos culturais de São Paulo, que na época vivia um momento muito bonito nesse sentido. Então era muito comum, por exemplo, temporadas completas de ópera que tinha grandes nomes, como Fedora Barbieri, como Tito Gobi, etc. e tal, terem programas em horários nobres à noite, em horários importantes durante o tempo todo. Então, diariamente se tinha uma ópera num nível que nunca mais se viu em São Paulo, etc. e tal. Então, esse nível noturno da televisão, que poderia ser 1 ou 2 programas apenas, concordo,
Mas também o horário também, sei lá, 10 horas também terminava, 11 horas também terminava, também tem isso. E não existiam os filmes não passavam na televisão, ainda bem. Então, era uma programação muito mais elitista do que a que depois, mais tarde, a própria televisão, dona de seus próprios caminhos, seguiu. Chateaubriand ganhou a televisão da Antártica e do Moinho Santista. E ele chegou e montou. E a gente não sabia o que era. Eu trabalhava no rádio e era já meio importantinho assim na rádio. E tinha as pessoas todas muito importantes. O que estão fazendo aí no fundo da rádio? Que de vez em quando faz barulho e atrapalha o nosso rádio. Era uma televisão. Estão fazendo aí? A gente ia lá ver as obras. Que isso aí? Uns buracos, umas coisas. Isso é para atrapalhar. Não sei, não deixa a gente trabalhar em paz, sabe? E a noção que eu tinha de televisão era o negócio do Jeca Tatu. Sabe que o Jeca Tatu, no fim, ele fica tão bem de vida que ele compra uma televisão para fiscalizar os trabalhadores na lavoura. Você pode prestar atenção no livro do Monteiro Lobato, que é assim. Eu pensava que era aquilo ali, que o Chateaubriand ia fiscalizar nós com aquele troço. Mas aí, e um dia, a televisão está em Santos. Está em Santos, e vamos buscar. E outro dia eu estava vendo as fotografias das caixotes subindo a Via Anchieta e nós atrás. Então nós fomos buscar lá e viemos atrás pela Via Anchieta e montaram. Mas era uma coisa muito de brincadeira, muito mesmo, que a gente nem tomava muito conhecimento, porque a Rádio Tupi era muito importante. E a difusora também. E nós éramos muito importantes lá. Até que começou, tinha que fazer, aquela história do Cassiano é muito engraçada, né? Que fez a primeira programação, tal, atenção, vai para o ar, vai inaugurar, tal. E o Chateaubriand chegou lá e tinha 3 câmeras. Que a transmissão normal é 3 câmeras, né? Cruzadas e uma no geral aqui. Então o Chateaubriand, meus amigos, tá aqui uma televisão que nós trouxemos da América Latina, é a primeira da América Latina. E eu vou inaugurar, e passou a mão numa champanhe, quebrou a câmera, a champanhe já começou tudo assim. Começou assim a televisão na América do Sul. Aqui, uma novela completa. 3.000 folhas que criam vidas, destroem vidas, traçam rumos, vitórias e derrotas. Cópia da realidade. Papéis em branco, que diariamente devem ser preenchidos, precisam ser preenchidos para que o espetáculo continue. É quase uma gestação. Há, sei lá, a ideia, não a obrigação, mas a ideia, o prazo, daqui tanto tempo vai se fazer uma novela, ou você vai fazer uma novela. Do momento em que você decide, eu estou dizendo o caso meu, do momento em que você decide fazer uma novela, há quase um casamento comigo mesmo. Ou seja, me divida em 2. O ator, o autor, o artista, e o outro apenas o homem. De repente, nós nos casamos e começa um processo de gestação. Você entende? Realmente é. E vai se formando os personagens, as situações, o caráter dos personagens, mas isso é de uma forma, sempre o meu processo, sempre que acontece comigo, é inconsciente, é praticamente inconsciente. Quantas vezes eu não me peguei dirigindo carro num farol com um cara buzinando atrás de mim? Porque eu estou muito longe, entende? Eu estou na casa de não sei quem, conversando com não sei quem. E essas partículas que vêm a cada minuto do dia e que eu não escrevo e eu nada marco, elas formam um todo. De repente eu ponho um papel como esse na máquina e sai a primeira página do primeiro capítulo. E dali em diante sai a 20ª e a 1000ª e a coisa vai longe, você entende? É a minha forma. Aos que fazem uma sinopse, um resumo de X páginas
e que criam personagens e analisam o caráter dele, determinam. Não é o que acontece comigo. Eu não faço sinopse, não faço resumo, nunca sei o que vou escrever. Aí, de repente, eu ponho papel na máquina e ponho sala de doutor fulano de tal, digamos. Toco o telefone. Alguém desce, atende o telefone, começa a novela. Daniela, batemos um papo, hein? Ela fica ajudando a gente lá a servir as coisas, viu? Tchau. Oi, Nino. Tchau, Bianca. Tudo bem? Sabe que antes de ir para a mercearia dar uma passada na sua casa, eu queria te fazer um convite. Um convite? Ecco. Para você jantar comigo hoje de noite. Você aceita? Você passa no escritório ou eu venho para casa? Não. E eu passo lá para te pegar. Jantamos na cidade. Em meu rosto a rolar uma lágrima de nostalgia. A telenovela é uma aventura no escuro. Você se joga de cabeça num mergulho no escuro. Porque você tem uma sinopse, é claro. O que é uma sinopse? Vamos esclarecer bem o que é uma sinopse, que a maioria talvez não saiba. Sinopse é o começo, meio e fim daquela novela que vai ser contada durante 6, 7, 8 meses. Já, a escalada ficou 10 meses no ar. Então você tem a sinopse com o começo, meio e fim. Mas no processo de fazer os capítulos, naturalmente que muitas coisas se modificam da sinopse original. Quase tudo. A sinopse não é nada. Ela não tem valor nenhum, ela só tem um valor burocrático, meramente burocrático, porque a censura exige, ela quer saber do que se trata. Fiz um Rio Amazonas aqui. Perfeito. Ela quer saber do que se trata, qual é a temática básica da novela. Então, ela não serve para nada a não ser como um guião do que vai acontecer no começo, no meio e talvez no fim. Normalmente a gente no final termina muito diferente porque o meio nos leva ao outro. Então é um mergulho no escuro a telenovela. Então você me perguntou como eu faço. Eu faço da seguinte forma. Eu não estruturo nada. Eu sento a máquina sem saber como é que vai ser o capítulo que eu vou escrever. Eu sei que tem aquelas personagens, que elas têm uma coerência porque eu as armo de uma forma, vamos dizer, psicologicamente, de tal forma que elas têm que ter uma coerência em si. Eu nunca penso se esta frase que ela disse é coerente com o que ela disse no capítulo anterior. Ela tem que ser coerente porque ela é uma pessoa com vida, com contradições dela própria. Uma pessoa que eu visualizo, que tem forma, que tem um acabamento, tem uma vida que está aqui ao meu lado, que está, são todas as personagens que estão ali convivendo comigo. Quando a novela está no ar, ela tem até som, que é o som da voz do ator. Tá certo? Então, ela entra, eu ouço a personagem falar. Eu já não domino mais a personagem, por isso que eu digo que é um voo no escuro. Elas ditam para mim o capítulo. Parece meio espírita esse negócio de dizer que as personagens ditam para mim o capítulo, mas é uma realidade. Elas realmente ditam o capítulo para mim. Por quê? Vou ser bem claro, eu conheço profundamente o Tarcísio Meira como ator. Não o conheço na sua vida íntima, mas eu conheço profundamente como ator. Já trabalhei com ele bastante vezes e sei exatamente a inflexão que ele vai dar a esta fala, como é que ele vai, qual é o gesto que ele vai ter nesta cena. Então o que acontece? Quando eu estou escrevendo uma personagem para o Tarcísio Meira, a hora que eu ponho o dedo na máquina, eu escuto o Tarcísio Meira falar aqui no meu ouvido. E ele diz com a forma do Tarcísio Meira dizer, ele diz com a inflexão que o Tarcísio Meira daria. Até as palavras são mais dele do que minhas. Então, nisso tudo é que a novela é mais conduzida pelas personagens do que por mim mesmo. Ela sai um pouco das minhas mãos. E eu acho que está aí um grande trunfo da verdade, sabe, da telenovela. É deixar fluir a personagem, deixar a personagem dominar. Ela tem mais força do que a própria sinopse, do que a própria estrutura que a gente possa fazer. Os caminhos da miséria a gente pisa com os sapatos furados. Conhecia a frase? Não. É minha. O
O homem que sente nos pés as pedras do caminho é um andarilho à procura da verdade. Outra frase minha. Ah, sim. Vou lavar os pés. A procura da verdade é um caminho tortuoso e árduo. É. Não, as minhas novelas, elas não são mais do que o transplante de uma temática teatral para a televisão. O que eu fiz nada mais foi do que transplantar a minha temática de autor teatral para a televisão. E daí você pode ver que o Bem Amado, por exemplo, é uma adaptação de uma peça de teatro. Bom dia. Bom dia, doutor Serojão, dentista. Doutor Serojão, o senhor me falou uma palavrinha ontem, Anatomia. Sim, anatomia. Olha, essa palavrinha não me saiu da cabeça a noite inteirinha. Doutor Gouveia, tem paciência. Eu só vim aqui porque esse dente não me deixou dormir, né? O senhor, me desculpe, esse senhor é meu assistente. Bom dia, moço. Curiosamente, eu não elaboro muito, não. Eu, começando por esse final aí, eu sei de pessoas, por exemplo, o Lauro parece que realmente põe uma porção de... Tem milhares de papéis, assim, enche o escritório dele de papéis, ou... De um modo geral, parece que o pessoal segue isso. Eu, honestamente, não dá. Eu nunca fiz isso, viu? Fica na cabeça mesmo, né? Talvez de vez em quando eu cometa alguma... troque alguma coisa. Mas eu não... Porque, sabe, verdadeiramente uma novela é um trabalho brutal, sabe? Se o sujeito não tiver a família muito bem organizada, desorganiza nesse momento. Desorganiza mesmo, assim. E, então, a pessoa que faz uma novela, o autor, ele tem que viver com a novela, assim. Ele passa, sabe, ele acorda de manhã cedo, entra na coisa, com aqueles personagens, fica ali o dia inteiro, não está jantando, está pensando, está almoçando, sabe, não larga, de tal modo que eu acho que não... Por isso é que comigo é assim, então, não... Sabe, seria redundante qualquer anotação, ou fulano de tal, porque eles estão aqui juntos. Houve um tempo que eu estava fazendo umas novelas de época, depois vou me referir mais detalhadamente a isso, e ficava lá, estava quase enlouquecendo, porque então eu estava no século XVIII, lá assim, entrando, eu me lembro que eu recebi um amigo, assim, de vez em quando, começava a conversar com ele, assim, eu, delirantemente, eu sentia que estava atravessando, que era hora de parar, e não conseguia, porque era um oxigênio que estava entrando ali, assim, e me tirava do século XVIII. Então, logo, quando ele ia embora, caía de novo. Então, o meu método é esse. Eu realmente acho que eu não tenho método. O meu método é viver com os personagens o dia inteirinho e dormir com eles, o diabo. Se tiver problema de filho nessa ocasião, é tremendo, porque você não pode participar realmente. Se tiver, então, todo mundo se ressente. É uma coisa, talvez um dos trabalhos mais exaustivos, assim, que o homem já sonhou, já criou. Oi, Malvina. Como vai, Jerusa? Boa noite, Berto. Vocês não vão se confessar? Nós ainda estamos decidindo. Eu tô com vontade, mas Malvina prefere o cinema. Apesar de que eu já assisti a fita 2 vezes. Não custa nada, né? E foi isso que o doutor me pediu para lhe expor, pai. Meu filho, se fosse um desconhecido que trouxesse esse assunto de volta, fosse o Tonico, o próprio doutor, vá lá. Mas você? Por quê? Porque você é um político. Tem que entender dessas coisas. O senhor sabe, eu ainda não sou completamente um político. Também sou médico. Não é, mas vai ser. Com tempo e traquejo, você será um verdadeiro político. Aliás, você tem melhorado muito. Não é brincadeira sair de um consultório médico para
para a política. Né? E, diabo, você, afinal de contas, não é meu homem de confiança lá na Bahia? Claro que sou, pai. Cada capítulo de novela envolve o trabalho de quase uma centena de pessoas. Atores, diretores, maquinistas, contra-regras, cenógrafos, figurinistas, assistentes, editores, técnicos, câmeras e muitos outros que diariamente lutam contra o tempo para colocar no ar o seu momento de sonho. Não existe pausa. Cada cena gravada, cada capítulo completo, não termina um processo. O dia seguinte traz os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E mesmo o encerramento de uma novela não é uma solução. Outra novela já está em andamento. E outra virá. E mais outra. E mais outra. E mais outra e... até, quem sabe. Faltou luz agora. Não é não, quem gosta de escuro é morcego, colega. Morcego que voa. O que é, Tânia? Vai baixar o santo aqui agora? Tá assim mesmo, gente. Fica quieto. Mas eu tô com medo, né, filho? Acende essa luz aí. Que olho estranho. Para os que não me conhecem, eu devo me apresentar. Sou o professor Herculano Quintanilha. Bem, senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas. Esquecer o patrão, a falta de dinheiro, a empregada, os filhos, a mulher, o marido, a condução. Enfim, esse dia que foi interminável. Cansados, marido, mulher e filhos sentam-se diante da tela mágica. E aí, perfumada, como o sabonete que a patrocina, limpa, como a esponja que aparece nos seus intervalos, surge a novela. O sonho nosso de cada dia. Pílulas de vida que são ministradas diariamente aos telespectadores. 30 milhões de pessoas sentadas diante da TV, vivendo um sonho. A nossa proposta é viver este sonho, analisá-lo, documentá-lo. Talvez assim venhamos a saber o porquê, o como e o que é o sonho nosso de cada dia. A seguir, cenas dos nossos próximos capítulos. Rodolfo, a nossa filha existe. Nossa filha? Vive, estou lhe dizendo. Nossa filha? A minha filha? Vive? Algumas dessas coincidências, por exemplo, advêm da insistência no tema do perseguido, ou perseguida, né? E perseguidor. Ressalva-se que na moderna telenovela, tanto perseguido quanto perseguidor vão se revelando aos poucos, enquanto que no folhetim e melodrama se estabelece desde o começo os mocinhos e os vilões. Podemos definir o folhetim e a telenovela como a arte de se fazer esperar,
A arte de se fazer desejar. Todo desfecho é sempre deixado para o último capítulo. O assassino! O incendiário! Silêncio, desgraçada, mas silêncio! Ao cabo de 21 anos de trevas de impunidade, ele sabe que afinal a luz vai brilhar e que a justiça terá sua vez. E ele treme. Cala-te, mas tenha compaixão de minha filha. Meu senhor, teve compaixão de mim. Teve compaixão dos meus filhos. Não pensavam neles, graças ao senhor, que sua mãe é uma infame, uma miserável. Eu quero que sua filha, há tanto tempo enganada, saiba hoje que qualidade de homem é o senhor.